Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Irmãos, aquele jovem rico que foi diante de Jesus querendo se justificar por obras, o Senhor colocou a lei diante dele. Então, está debaixo da graça os que creem. Nós sabemos que nem todos são terra boa. Quando alguém crê, está debaixo da graça. Quando alguém ouve a palavra e não crê, ela continua debaixo da lei, condenada. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nem todos os nossos ouvintes realmente serão salvos. Nós estamos ensinando o caminho da salvação. No entanto, não podemos afirmar que todos estão em Cristo. Podemos ensinar a pessoa a andar em Cristo no Espírito, mas nem todos estão obedecendo a esse chamado. E então nós temos aqui duas pessoas distintas, os que estão debaixo da lei e os que estão debaixo da graça. Quando estamos debaixo da graça, o Espírito Santo em nós nos ajuda a discernir. O pastor Cláudio trouxe uma mensagem domingo sobre a importância de discernirmos o pecado especificamente e confessá-lo. Não dizer por atacado: perdoa todos os meus pecados, pela carne, porque a carne às vezes se absolve e às vezes se condena, mas não se arrepende. O fato de estarmos no Espírito para discernirmos as coisas do Espírito requer da nossa parte uma entrega diária. Mostrar realmente para Deus que nós estamos arrependidos e tomar a graça em oração, jejuns, madrugadas de oração, sem se gloriar nisto. Essa consagração é bem um exemplo do Espírito Santo. Veja, eles estavam assustados, escondidos e fugindo quando Jesus foi crucificado. Mas quando Jesus veio e apareceu e soprou sobre eles, eles tiveram ânimo para orar por 50 dias, da Páscoa até o Pentecostes, e receber o batismo com o Espírito Santo. Este ânimo para orar, buscar o Senhor e se arrepender é bem típico de terra boa. Muitas vezes estamos pregando para 4 tipos de pessoas. Então, existe a edificação, a exortação, a consolação. Se uma igreja tivesse apenas mestres, ele estaria ensinando os que realmente querem, mas no meio deles precisa haver profetas, evangelistas, apóstolos, para corrigirem aqueles que não querem, para ver se arrependem. Porque não podemos pregar para as pessoas como se todas estivessem ouvindo, querendo e praticando. Graças a Deus que a igreja tem, além de mestres, pastores, tem profetas para dizer para aqueles que estão brincando que as coisas de Deus são sérias e que muitos que estão pensando, porque estão na igreja ouvindo a palavra, que são justificados. A Bíblia fala que nem todos os ouvintes são justificados, mas os praticantes. Quando a gente ouve com a intenção de praticar, João 7,17 é revelado. Irmãos, é tremendo, porque às vezes você está pregando a palavra de Deus e há pessoas que estão brincando com a palavra de Deus e pensando que porque estão ouvindo, que isso de fato a justifica. Não. É muito importante que na igreja haja ministérios variados e pregações de exortação, sim, além de consolação e edificação. É muito importante que haja esta operação, como se diz, a multiforme sabedoria de Deus, porque enquanto eu estou aqui ensinando a andar no Espírito, há pessoas que estão realmente brincando com Deus e que precisam ouvir da seriedade do inferno e da seriedade da condenação para aqueles que não estão realmente se arrependendo. Enquanto eu estou aqui ensinando as pessoas que se arrependam e venham realmente a praticar isso, aquelas que estão teimando com Deus. Por isso, muito importante o ministério profético para dizer para aquelas que pensam que estão enganando a Deus, que no final elas que foram enganadas. É muito importante nós explicarmos o que é estar debaixo da graça e estarmos realmente recebendo via Espírito o domínio sobre as doenças, dívidas, o domínio sobre o pecado. Muitas vezes eu tenho ensinado
As quartas-feiras, como andar no Espírito, se apegar em Deus e vencer o pecado. É um ensino importante, mas não é completo. Porque e aqueles que estão ouvindo e não estão realmente levando a sério, não estão andando no Espírito, eles estão se arrependendo? Muitas vezes uma mensagem da missionária Márcia, do pastor Riclave, tem falado a respeito daqueles que estão correndo perigo eterno, a sua alma, a qualquer momento. Jesus vem, toca a trombeta e eles estão totalmente desqualificados, despreparados. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra, mas de mau grado não estão misturando com a fé, não estão realmente tomando essa atitude de se arrepender. A prova é, hoje em dia, de um modo geral, que as pessoas dizem: perdoa todos os meus pecados, de uma forma religiosa, sem arrependimento, com a intenção de abandonar e sem se importar de fato e confessar lá do fundo do coração pelo Espírito. Porque a oração de arrependimento, o dom do arrependimento pelo Espírito é diferente. Quando a pessoa vai confessar, ela vai ser específica. Lembra quando Isaías foi convencido do pecado? Ele falou: minha boca é suja, tenho lábios impuros. Então, quando o Espírito Santo ele está no comando da nossa vida, a confissão de pecado ela é específica, porque ela é revelada no Espírito. O homem espiritual discerne, mas o homem carnal não. Ele acha que, pelo fato dele estar dizendo perdoa-me todos os seus pecados, que ele está realmente se arrependendo. E qual vai ser o grande surpresa no juízo final? Quando ele souber que esse descaso, essa tentativa, até o pastor Cláudio falou isso domingo, de na alma tentarmos controlar a carne. Isso é totalmente, até o Watchman escreveu um livro chamado O Poder Latente da Alma. Então, essa tentativa de na alma nós procurarmos pecados e confessarmos pecado é em vão, porque nós nos acharemos pessoas que estão fazendo tudo certo. É muito perigoso realmente, porque somente pelo Espírito, diz Romanos 8,13, nós podemos discernir, confessar e dominar as obras da carne. Irmãos, muito importante orarmos em língua o tempo todo. Você que não tem esse dom, procure, porque orando em línguas, o download, o Espírito Santo encontra novos e novos espaços para mostrar áreas na nossa vida que nós não estamos percebendo. Áreas em que nós precisamos confessar, ele nos torna mais sensíveis, ensináveis. O Espírito Santo ele penetra, lá na alma e no Espírito, como diz Hebreus 4,12. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia na mente, a lufa-lufa do dia a dia, o corre-corre, acabamos tentando discernir se erramos naquele dia, se falamos alguma coisa ou deixamos de fazer, pecado por omissão, deixar de obedecer. E muitas vezes a gente faz essa oração: perdoa todos os meus pecados, como um desencargo de consciência. E o que nós precisamos de fato é nos revestirmos do Espírito para estarmos sensíveis, além de meditar na palavra, Há uns domingos passados, o pastor Cláudio pregou sobre a importância de não apenas orarmos junto com os irmãos, mas orarmos sozinhos. Não apenas lermos a Bíblia juntos, mas também lermos sozinhos. Porque existe fechar a porta, estar a sós com o Pai, um particular, que muitas vezes é profundo e o Espírito Santo quer falar conosco, sabe? Sabe quando você quer conversar com uma pessoa em particular, Então Deus ele tem um tratamento no corpo, na edificação do corpo, unção, cura, milagres, mas ele tem um particular com cada um de nós, que ele não quer falar isso conosco na igreja local ou orando com os irmãos. Ele quer ter um particular conosco. Deus deseja muito, sabe? Ter uma comunhão pessoal com cada um de nós. Isto é orar sozinho e ler a Bíblia sozinho, o que é muito importante e é incentivado e é mantido esta chama, A Bíblia fala para não apagarmos o Espírito Santo quando oramos em língua. Orarmos em língua nos dará ânimo para ler a Bíblia. Orar em língua nos dará... Veja como antes de orar em línguas os discípulos estavam com medo, escondidos, mas depois que eles oraram em línguas eles tinham coragem de ir diante de sinédrio, serem presos, irem para a arena, e eles não tinham medo nem de perder a sua própria vida aqui na terra. Antes de
o seu corpo ser atacado, num piscar de olhos estava no paraíso. Nós não veremos a morte, né? Então é muito importante que você que está nessa série, estar debaixo da graça, peça ao Senhor: Senhor, me ajude, que eu de fato esteja sob o domínio da graça, não sob o domínio do pecado, pensando que estou sob o domínio da graça.